macromoléculas, opa, macromoléculas inorgânicas, né, nitrogênio amoniacal e sais de forma geral, metais pesados, como cádmio, chumbo, zinco, níquel, e compostos xenobióticos, hidrocarbonos aromáticos, fenóis, micropoluentes de forma geral. Por conta dessa variabilidade, né, na composição, não existem diversos tipos de tratamentos que são empregados para tratar esse efluente, né? Dentre eles estão os processos biológicos, que são os mais comuns, os mais utilizados aqui no Brasil, né, pela sua simplicidade, processos físico-químicos e processos por separação por membrana. Na verdade, não existe uma receita de bolo para o tratamento do lixiviado, né? É importante conhecer as principais características do lixiviado que você deseja tratar, visto que essas características elas variam muito, né? É um efluente extremamente sazonal. E então o importante é escolher a melhor rota tecnológica, utilizando a combinação desses processos, né? E tornando também essa operação flexível, né? De forma a absorver essa variação. No Brasil, normalmente, em diversos aterros já são encontrados os processos biológicos, né, atrelados a processos com membrana, né, mais especificamente, muitos deles atrelados à nanofiltração, que é um dos objetos aqui desse estudo. Contextualizando a nanofiltração, ela é um processo de separação por membrana, considerado intermediário entre a ultrafiltração e a osmose inversa. Ela tem a vantagem de ter um grau de retenção maior do que a ultrafiltração e ser capaz de operar a pressões menores do que a osmose inversa. Ela é geralmente utilizada para... O objetivo da nanofiltração é reter solutos de massa baixa molar e íons polivalentes. Só mais uma informação, é que o método de separação da nanofiltração é um pouco diferente dos outros processos, né? Ela leva em consideração tanto o tamanho das partículas, ele faz essa separação por exclusão de tamanho, quanto pela carga superficial, tanto da membrana quanto das partículas. A maioria dos sistemas industriais, eles utilizam módulos de nanofiltração em espiral, né, devido ao seu baixo custo e pela alta relação área-volume. Né? Esse tipo de módulo ele é composto por pares de folhas de membrana plana, nesse tom begezinho aqui, separados por espaçadores. Tanto existe a separação entre as folhas, quanto por dentro desse envelope. Então, nesse tipo de módulo, a alimentação ela é feita axialmente ao módulo. Fração dessa solução ela permeia através da membrana e é coletada por um tubo coletor central perfurado, e a fração concentrada ela é retirada lá na outra extremidade. Esse tipo de módulo ele fica alocado em módulos de alta pressão, esses vasos chamados vasos de pressão, e que podem ter capacidade para receber até 6 elementos desses. A nanofiltração e processo de separação por membrana de forma geral, eles podem ser aplicados nos mais diversos setores industriais, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, como dessalinização de água do mar, na indústria de geração de energia, gerando água pura para caldeira, nos mais diversos setores da indústria petroquímica, na indústria de alimentos, para concentração de sucos e recuperação de aromas, para geração de água ultra pura para a indústria farmacêutica, e também para o tratamento de lixiviado. Porém, quando a nanofiltração ela é utilizada para o tratamento de lixiviado, a operação ela não é simples. Existem alguns problemas operacionais que têm que ser enfrentados muito por conta dos compostos presentes nesse efluente. Então, vou falar aqui um pouco sobre os principais problemas que são encontrados quando a nanofiltração é aplicada para tratamento de lixiviado. Alguns deles também se enquadram para diversos outros efluentes. O primeiro deles é a polarização da concentração. A polarização da concentração ela é um fenômeno inerente a qualquer processo de separação por membrana. Ela consiste no aumento da concentração do soluto, né, da fração que é retida próximo à superfície da membrana. Quando o sistema ele atinge o regime estabelecido, existe o fluxo difusivo desse material que está concentrado na superfície para o seio da solução, ele se iguala ao fluxo convectivo da solução em direção à membrana. Com isso, forma uma chamada camada polarizada.
Essa camada polarizada, ela leva a uma queda do fluxo de permeado, né? Ela aumenta a resistência à transferência de massa. Também leva à redução da rejeição por conta do acúmulo de componentes, compostos aqui, e que, consequentemente, leva ao aumento da pressão de operação e dos custos operacionais. Um outro grave problema é o entupimento da membrana, que ele pode se dar por 3 diferentes fenômenos, principalmente, né? A precipitação de sais no canal de alimentação dos passadores, o crescimento de biofilme e a deposição de matéria orgânica e sólidos suspensos. Essas 2 imagens aqui são fotos autorais, né, de sistemas aí que a gente aqui opera, né? Esses fenômenos eles levam ao aumento do diferencial de pressão axial da membrana, e quando essa diferença de pressão ela excede os limites suportados pela membrana, pode levar ao deslocamento dos computadores. Está operando sistemas com membranas, deve-se levar em consideração a compatibilidade da solução que está sendo processada com o material da membrana. Membranas poliméricas, elas são bastante suscetíveis a ataques de agentes oxidantes, né? Principalmente o cloro. Esses agentes oxidantes eles acabam degradando a camada seletiva, resultando em um aumento do fluxo permeado, porém uma queda da rejeição. Essas duas ilustram esse fenômeno, né? Aqui é uma análise de neve de uma membrana nova, né? Dá para perceber que ela é completamente heterogênea. E aqui, após a exposição ao cloro, principal agente oxidante. Então, você começa a observar algumas heterogeneidades que indicam a degradação da camada seletiva. A deposição também de matéria orgânica é um grave problema, bastante presente no tratamento desviado. Ela pode levar a modificações na característica de superficiais da membrana, pode formar uma camada gel, reagindo com compostos salinos, né? E facilitam também ao surgimento de bioincrustações. Ela leva também a uma redução ao fluxo de permeado e ao aumento da pressão de operação e, consequentemente, elevação dos custos operacionais. Então, dito isso, existem algumas estratégias que já são comumente utilizadas para contornar esses problemas operacionais, né? Dentre elas está o pré-tratamento, que geralmente ele está focado na remoção de partículas em suspensão, de metais pesados e de agentes oxidantes, o controle dos parâmetros operacionais, principalmente pH e temperatura, que está ligado à solubilidade de compostos e da velocidade de escoamento e recuperação de água. Então, é indicado sempre você operar nas maiores velocidades de escoamento que o módulo suporta, para reduzir essa camada de polarização, e em recuperações que você evite o acúmulo de material que possa precipitar na superfície da membrana. Outras estratégias, como a adição de biocidas e anticonstantes, também são utilizadas, e quando nenhuma dessas alternativas funciona mais, deve ser realizado limpezas químicas. Tem sido estudado também, né, o desenvolvimento de novas membranas e módulos. Geralmente está ligado, esses estudos estão ligados a modificações na morfologia e na configuração dos passadores. E uma outra alternativa é o escoamento bifásico. O escoamento bifásico ele é hoje utilizado, né, em membranas de micro e ultrafiltração, principalmente em módulos em MBR, mas é pouquíssimo estudado em aplicações de nano e osmose inversa, são sistemas de alta pressão. Mas o que é o escoamento bifásico, né? O escoamento bifásico ele consiste na injeção de ar comprimido na alimentação dos módulos de membrana, com o objetivo de gerar uma perturbação, de aumentar o cisalhamento. Essa perturbação, esse cisalhamento, pode ser observado nesse videozinho aí, ó. Quando o sistema começa o escoamento bifásico, a injeção de bolhas, ela leva à remoção desse material que está depositado na partícula da membrana, pelo aumento do cisalhamento. Essa estratégia ela pode ser tanto aplicada para a redução da polarização durante a operação, como em procedimentos de limpeza química para remover o material depositado. Pois bem, dito isso, o objetivo, né, desse trabalho é avaliar como o escoamento bifásico, ar líquido, durante a permeação do lixiviado, pode afetar o comportamento do fluxo permeado e a produção. Também avaliar como procedimentos de flush periódicos, utilizando 3 soluções, água, lixiviado bruto e um detergente alcalino comercial, também pode influenciar na melhora da performance do processo
e avaliar como é que esses processos afetam as características superficiais da membrana. E, além disso, realizar uma análise econômica para avaliar a aplicabilidade desses procedimentos. Bem, agora eu vou apresentar aqui os principais trabalhos que foram publicados, né, que abordam o escoamento bifásico durante a operação de módulos de nanofiltração. Eu vou começar falando de uma sequência de 5 trabalhos aqui, que foram elaborados por um mesmo grupo, um grupo francês, encabeçado por Ducon e Cabassot. É um grupo lá da Universidade de Toulouse, né? Instituto Nacional de Ciência Aplicada de Toulouse. Eles são amplamente citados por todos os artigos que eu li relacionados ao tema, em todos os reviews que tratam sobre escoamento bifásico, esse grupo está lá representado. Então, um primeiro artigo deles foi publicado lá no ano de 2000, né, que eles estudaram qual era a influência do escoamento bifásico no processamento de uma solução de suspensão de argila. Um estudo posterior, em 2001, eles avaliaram qual era o comportamento da bolha dentro do módulo que eles utilizaram para o teste. Em seguida, em 2002, eles estudaram qual era a interação da bolha com a membrana. O que causava a melhora na performance da operação com escoamento bifásico. E, por fim, esses dois trabalhos aqui de 2012 e 2003, que eles testaram o escoamento bifásico no processamento de outras soluções, né? Esse aqui, uma solução salina, de CaCl2, 0,3 a 10 gramas por litro, e em emulsão de óleo estabilizada e não estabilizada. Em todos esses trabalhos, eles utilizaram o mesmo sistema, que é composto de um tanque de alimentação com controle de temperatura, uma bomba de circulação, um módulo de membranas e uma entrada de ar comprimido. O concentrado era recirculado para o tanque e o permeado coletado em uma balança. O módulo que eles usaram foi um módulo placa quadro, posicionados na vertical, perdão. Então, a injeção tanto a injeção de ar como a entrada da alimentação ocorria na parte inferior e a saída do concentrado na parte superior. E aqui estão os resultados que eles observaram nesse trabalho, né? Excetuando esse trabalho aqui que eles utilizaram a solução salina, né, como solução processada. Para todos os outros, eles observaram que um aumento da velocidade de ar, ele levou ao aumento do fluxo de permeado, né? Para esse caso aqui, ele foi traduzido pela razão entre o fluxo de permeado com a injeção de ar sobre o fluxo sem injeção de ar. Então, para qualquer velocidade de ar que eles utilizaram, para qualquer velocidade de líquido que eles utilizaram, o ar gerava um aumento do fluxo de permeado. O mesmo foi observado para a emulsão água e óleo estabilizada e não estabilizada. Porém, com a solução salina, você vê que eles, mesmo aumentando aqui a velocidade de escoamento de ar, os resultados foram os mesmos. Mas por que isso pode ter acontecido? Primeiro, eles operaram com um fluxo muito baixo, aqui próximo de 5, entre 5 e 10. Quando você opera com água do mar, por exemplo, você opera com fluxo entre 20 e 25. Então, não teve tempo suficiente, não teve condições operacionais suficientes para que fosse possível. Um outro trabalho também foi feito, esse outro trabalho aqui de 2012, eles utilizaram um sistema... Vocês estão me ouvindo? Deu problema aqui na conexão. Estamos Vocês estão ouvindo sim, Yuri. ouvindo? Agora sim. Deu uma falhada, mas voltou. Perfeito. Tá perfeito agora, Yuri. Beleza, vou seguir aqui então. Esse outro trabalho aqui de 2012, eles usaram também um sistema bem parecido, né, composto por um tanque de alimentação também com controle de temperatura, só que eles usaram duas bombas, uma de alimentação e outra de pressurização, com um filtro na entrada, um modo de membranas, compressor de ar e entrada de ar comprimido, o concentrado também era recirculado e o permeado coletado. Eles utilizaram uma solução sintética de 15 gramas por litro de cloreto de sódio, simulando água do mar, e utilizaram o módulo em espiral. Eles alcançaram resultados bem interessantes, eles conseguiram um aumento de até 65%
Deu algum probleminha aí com o Yuri. Caiu a conexão, pessoal. Caiu para mim ou para todo mundo? Acho que é para todo mundo. Peraí. Yuri, a sua tela saiu. Vou compartilhar novamente. Desculpa. Ok? Pode. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. Tá visível, ok. Então, beleza, vamos continuar então. Esse trabalho aqui, ele foi utilizado uma solução também sintética de sulfato de magnésio, numa baixa concentração, 4 gramas por litro, no módulo placa e quadro, num sistema também equivalente aos outros que foram utilizados. Para esse caso aqui, os autores eles não observaram um aumento do fluxo com a utilização do escoamento bifásico. Mais uma vez, eles também utilizaram um fluxo muito baixo por um tempo curto de operação. Além disso, uma condensação baixa de sal, ou seja, não teve os efeitos da polarização. Então, vou falar agora toda a metodologia que foi abordada para a execução desse estudo, começando pela coleta do lixiviado. O lixiviado ele é proveniente de um aterro sanitário em operação aqui do Rio de Janeiro. O ponto de coleta foi sempre o mesmo, uma lagoa de equalização, e as análises realizadas para a caracterização desse efluente foram a DQO, a turbidez, condutividade e o pH. Existem diversos outros parâmetros que poderiam ser utilizados, mas eu optei por realizar apenas essas análises, pois são elas as mais importantes, que afetam mais a eficiência do processo. O sistema utilizado ele é parecido com o sistema dos trabalhos que foram apresentados, só que ele é composto por 2 tanques. Primeiro, de alimentação, com controle de temperatura. O segundo, um tanque para realização de flush, a bomba de pressurização, um módulo plano de membranas, o compressor de ar para geração de ar comprimido. O concentrado ele era recirculado para o tanque de alimentação e a corrente permeada era coletada no recipiente em cima de uma balança com transmissão de dados. Então, aqui está uma imagenzinha do sistema, né? O tanque de alimentação, o tanque de flush, o módulo de membranas, a bomba de pressurização, a balança para a coleta do permeado e aqui a entrada de ar. O módulo utilizado ele foi construído para esse trabalho, né, com o objetivo de simular o comportamento em um módulo em espiral. Então, ele é composto por uma base em polipropileno, o meio poroso serve como suporte para a membrana, o espaçador, um espaçamento equivalente ao espaçamento que você tem num canal de escoamento de um módulo em espiral, a vedação e uma base superior em acrílico, né, para que fosse possível a visualização do que está acontecendo dentro do módulo. Esse módulo ele tem 150 milímetros de largura e 800 milímetros de comprimento, já que as membranas utilizadas para os testes foram retiradas de um módulo industrial que tem 1 metro de comprimento, então tem uma perda durante o corte. Então, por isso, o módulo tem 800 milímetros. De forma geral, os testes foram realizados com a membrana nano-SW, da Hydronautics, com área de permeação equivalente a 0,07 metros quadrados, e para todas as condições operacionais, a velocidade da fase líquida utilizada foi de 0,22 metros por segundo, que é uma velocidade equivalente ao Reynolds máximo suportado pela membrana industrial. A caracterização das membranas antes e após os testes foi realizada com solução de sulfato de magnésio no ppm a uma pressão de 6 bar. A limpeza química, também entre os procedimentos, foi realizada com ácido cítrico por 1 hora, pH 4, soda pH 10 por 30 minutos, a pressão atmosférica. Os testes de permeação foram realizados variando a velocidade de ar de 0 a 0,75,
a uma pressão de filtração constante em 6 bar. Além disso, foi feita uma análise do comportamento do fluxo com a pressão aplicada, né? Então, foi variada a pressão de 1 a 6 bar, utilizando água destilada e lixiviada como soluções. O flush ele foi realizado a cada intervalo de 30 minutos, por um tempo de duração de 1 minuto, velocidade de ar, quando aplicável, constante em 0,5 metros por segundo, pressão atmosférica, e as soluções utilizadas foram água, lixiviada e o detergente alcalino comercial. Os parâmetros operacionais utilizados para avaliar o desempenho do sistema foram a pressão de filtração, fluxo de permeado, o delta de pressão axial e o aumento percentual da produção, que eu diria que foi o parâmetro mais importante para a minha análise. Esse aumento percentual ele foi calculado a partir do volume instantâneo produzido, né, pela condição de teste avaliada, sobre o volume produzido no mesmo tempo na operação que eu chamo de normal, ou seja, sem injeção de ar. Foi realizada a caracterização na superfície da membrana após a realização de cada teste. Então, foram feitas análises de MEV e EDS para avaliar a integridade da camada seletiva e caracterizar os agentes incrustantes depositados, além de avaliar quais elementos compunham a superfície da membrana. Foram realizadas também análises de distribuição de tamanho de partículas, né, para avaliar de forma qualitativa a distribuição de partículas depositadas em uma membrana que passou pela operação normal por um período de 3 horas. Foi realizada também microscopia de força atômica, né, para avaliar a topografia e a rugosidade da superfície da membrana, e o potencial zeta para avaliar possíveis alterações da carga superficial devido à ocorrência das incrustações. Por fim, foi realizada também uma análise de custo simplificada, né, supondo um módulo de operação, um vaso de pressão com capacidade para 6 elementos de 8 polegadas, uma área total de 222 metros quadrados, operando por 24 horas. Os custos que foram considerados para esse levantamento foram os custos relacionados à energia elétrica, para bombeamento da solução e para geração de ar, e os custos com produto químico para a realização de flush. Custos adicionais associados a componentes periféricos, pré-tratamento, depreciação, manutenção, substituição de membranas, mão de obra e produtos de limpeza não foram considerados. Então, vamos aos resultados. O primeiro resultado que eu apresento aqui é a caracterização do lixiviado, né? É possível observar que houve uma grande variação entre os parâmetros medidos. Lembrando que esse estudo ele foi conduzido ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos. Então, isso aqui enfatiza a característica sazonal do lixiviado. Então, foi observada grande variabilidade na composição. O pH e a DQO médio observados são compatíveis com o de aterros estabilizados, né? pH alcalino e DQO abaixo de 4.000 mg por litro. Foi observada baixa concentração de sólidos suspensos, que é bom para a operação da membrana. E a coloração escura observada ela é característica de substâncias úmicas. Avaliando a influência da pressão na permeação ou da solução, né, foi observado que para a água destilada ocorre um comportamento linear. Conforme você aumenta a pressão, você aumenta o fluxo na mesma intensidade. Resultado esperado, visto que não há solutos na solução, então não há efeitos de polarização nem de incrustações. Porém, quando a gente opera com o lixiviado, né, a presença de solutos ela começa a afetar o fluxo de permeado. Então, há o descolamento aqui da curva que representa o fluxo do lixiviado em relação ao fluxo da água destilada, chamado de fluxo crítico, né, que em torno de meio bar, muito baixo. O ideal seria você operar no meio bar, mas você operando na meio bar, você não vai atingir a produção adequada para o seu sistema. E conforme você vai aumentando a pressão, né, o fluxo ele se torna menos dependente da pressão de filtração. E a partir de um certo ponto, aqui próximo a 4 bar, qualquer incremento na pressão de filtração gera resultados pouco significativos no fluxo de permeado, ou seja, o sistema atingiu o fluxo limite. Então, essa análise aqui ela mostra a importância de conhecer o efluente que você está trabalhando para definir quais são as melhores condições operacionais.
Agora, aqui estão apresentados os principais resultados relacionados ao escoamento bifásico, né? Então, foram testadas 3 velocidades de ar, 0,25, 0,50 e 0,75. Então, para as 3 velocidades de ar utilizadas, foi observado um aumento do fluxo instantâneo, né, com a utilização do escoamento bifásico. Um detalhe importante aqui é que, para cada análise feita, foi feita uma corrida também com a operação normal, tá? Para contornar esses efeitos aí da variação do lixiviado. Então, a comparação para cada condição ela é realizada pela permeação do mesmo lixiviado, tá? Então, foi observado, sim, um aumento do fluxo instantâneo para todas as condições utilizadas, e com o aumento da vazão, para essa vazão superior, foi observado um aumento bem significativo nessa primeira hora aqui de operação. Porém, rapidamente ele tendeu a se aproximar da operação normal. Avaliando também o decaimento do fluxo, né, definido como fluxo instantâneo sobre o fluxo inicial, foi observado que o decaimento do fluxo com a utilização do escoamento bifásico ele se mostrou mais intenso. Essa diferença foi pouco significativa para a menor velocidade, mas conforme foi se aumentando a velocidade para 0,5 e 0,75, essa diferença se tornou maior, né? Então, o que pode indicar que, apesar de haver a remoção desse material depositado com o escoamento bifásico, né, essa remoção também tornou a superfície da membrana mais suscetível à ocorrência de incrustações. Eu passei por uma pequena dificuldade para comparar os resultados entre si, por conta dessa variação das características do lixiviário. Então, por conta disso, né, eu cheguei a essa formulazinha aqui, que é o aumento percentual da produção observado, que aí tornou possível a comparação entre as diferentes velocidades de ar e, posteriormente, com outras condições de operação. Então, para as 3 velocidades de ar utilizadas, foi observado aumento na operação, de 12,4% após 3 horas para a menor velocidade, 15,6% para 0,5% e de 14,8% para 0,75%. Então, apesar do grande aumento inicial do volume produzido, a maior velocidade de ar leva uma maior queda no volume produzido. Então, isso indica que não é tão vantajoso assim você operar com velocidade de ar acima de 0,5%. Que você acaba intensificando ainda mais o efeito das incrustações. Essa imagem aqui é bem representativa do que ocorre na superfície da membrana, né? E também mostra que a gente não deve se deixar levar apenas pelo aspecto visual. Essa imagem aqui A é a imagem da membrana após a realização da operação normal. E B é uma imagem da membrana após o escoamento bifásico. Foi realizado, né, um flush antes de tirar essa foto, porque o chorume é escuro, então não ia dar para visualizar. Tá? Então, aqui é possível observar que, de fato, o escoamento bifásico ele levou à remoção de um material que estava ali depositado na superfície da membrana, tirando uma membrana com aspecto bem mais limpo. Bem, em seguida, né, foram realizados os procedimentos com flush. Né? Inicialmente, usou a solução de flush, uma solução aquosa, né, água. Em seguida, o próprio lixiviado bruto e uma solução de detergente alcalino. Para as 3 condições, foi observado uma recuperação parcial do fluxo após cada procedimento. Esse comportamento ele é bem similar a retrolavagens em membranas de ultra e microfiltração. A operação de flush com ar, ele resultou em uma membrana com fluxo em torno de 54% do fluxo inicial, contra 41% da membrana que passou pela operação normal, indicando que esse processo ele ajuda na manutenção do fluxo ao longo da operação. O meio foi observado por lixiviado, porém uma intensidade bem menor. Quando foi utilizado o detergente como solução de flush, né, os resultados foram ainda mais intensificados, né? Então, após cada procedimento de flush, resultou em uma recuperação acima de 90% do fluxo do procedimento anterior. Ou seja, o fluxo J1, após a realização do flush, ele era superior a 90% do fluxo J0. J2 superior a 90% de J1, e assim por diante. Outra observação a ser realizada aqui é essa diferença de desempenho dos testes que foram executados, tanto com água e detergente, em comparação com o lixiviado.
Então, essa diferença de resultado mostra que existem outros fenômenos envolvidos aí nessa recuperação parcial do fluxo. Além do arraste de material ocorrido devido ao flush, também pode ter ocorrido aí fenômenos de desorção e solubilização do material que estava mais fortemente aderido à superfície da membrana. Fazendo uma comparação geral entre esses resultados, o flush com lixiviado ele se mostrou o menos eficiente, temos desempenho até inferior aos testes com a injeção contínua de ar. Por outro lado, o flush realizado tanto com água, tanto com detergente, eles mostraram resultados bem interessantes, podendo aumentar em até aí 30% o volume de produzido, né? Lembrando que 30% é para ter história de operação. O sistema ele apresenta uma tendência de continuidade de aumento da produção. Então, para termos de operações maiores, espera-se que o volume produzido, que o ganho no volume produzido seja maior ainda. Comparando aqui os procedimentos de flush com água sem escoamento bifásico e água com escoamento bifásico, então os triângulos laranja e cinza, é possível observar que o escoamento bifásico ele levou a uma melhora na performance da membrana. Ao contrário do que foi observado com a solução de detergente. Aqui, o tracinho azul e o tracinho cinza. O tracinho azul é sem escoamento bifásico e o tracinho cinza é com escoamento bifásico. Ao longo do processo, né, o flush realizado sem escoamento bifásico ele apresentou resultados melhores. Porém, lá em 3 horas de operação, esses 3 resultados aqui ficaram bastante próximos, né, bastante semelhantes. Foi realizada uma extrapolação dos dados de operação para verificar se a tendência observada nos resultados anteriores iria se seguir, né? Então, baseado nos dados experimentais, esses dados foram plotados e foi definida a curva que melhor se ajustasse ao volume produzido pelo tempo de operação de 3 horas. Foi uma curva de potência. Com essas curvas, essa curva ela foi dividida. Aqui tem um errozinho, tá? Seria VI. Essa curva aqui, esse VI, foi dividido pela área de permeação e foi obtido o fluxo. Então, foram obtidas as equações para fluxo instantâneo e calculado o fluxo até 24 horas de operação. Então, essa tendência mostrou que, de fato, os procedimentos de flush eles são bem mais efetivos, né? Podendo chegar até 3 vezes um fluxo da operação normal. Com o escoamento bifásico, esse fluxo está bem próximo ainda da operação normal, ou seja, os ganhos são pouco significativos, então não devem compensar os custos operacionais para a geração do ar comprimido. O flush com lixiviado, embora ele tenha apresentado um fluxo um pouco superior, né, aos 2 procedimentos citados, ele também começa com um fluxo superior. Porém, a tendência de decaimento dele se mostra bastante similar à operação normal, o que pode indicar que também esse procedimento pode não ser tão eficaz. Analisando o decaimento, os simples procedimentos de flush, dá para perceber que esse decaimento é bem mais suave, né? Então, isso indica também que o flush com água e com detergente, ele tem potencial para reduzir a frequência de limpeza química e troca de membranas. Passando agora um pouco para a caracterização das membranas, né, iniciando pelas imagens de MEV e EDS. Eu trouxe aqui as imagens de MEV, numa magnitude de 10.000, uma distância de trabalho de 9 milímetros. A primeira membrana aqui é a membrana nova, então é possível observar uma superfície completamente homogênea, com estruturas típicas, características da camada de poliamido da membrana. Com a operação normal, já é possível observar a presença de algumas estruturas amorfas. Essas estruturas elas têm morfologia similar à morfologia de substâncias úmicas. Com flush com água, essas estruturas elas são menos perceptíveis, né? Ou seja, então tudo indica que o flush com água, né, levou removeu a aderência dessa superfície, dessas estruturas com a membrana, então levou a uma remoção parcial desse material orgânico, mas foi observado bastante material particulado, tá?
Com a realização do flush bifásico, esse material foi removido, sobrando apenas um material mais fino. Com a utilização do flush com detergente, a membrana ela foi se aproximando cada vez mais das características da membrana nova. Mais uma vez, o flush só com detergente, sem escoamento bifásico, houve ocorrência de material particular depositado, e com o escoamento bifásico já é possível, a distribuição desse material particular já reduziu bastante. Então, de forma geral, por essa análise, foi observada a ocorrência de incrustação de todas as condições testadas. As estruturas amorfas observadas são características de compostos únicos. Foi observada outras estruturas de formato regular, características de materiais suspensos, e houve uma remoção de sólidos com a utilização do flush bifásico. O EBS ele mostrou aí a presença de carbono, oxigênio, enxofre e nitrogênio. O que é um resultado esperado para membranas com camada seletiva em poliamida e suportadas em polissulfona, além desses elementos serem característicos também de compostos orgânicos. As análises de AFM mostraram mudanças significativas nas características superficiais da membrana. Essa primeira imagem aqui é da membrana nova, seguida pela flush com ar, detergente, operação normal, flush água e ar, e flush com detergente A. Então, assim como nas análises de MEV, a membrana exposta ao flush com detergente A, ela mostrou características superficiais bem próximas da membrana nova, o que nos levaria a crer que essa condição iria nos retornar os melhores resultados, que não foi o caso, foi a flush com detergente. Foi feito um cruzamento, né, da rugosidade das membranas com desempenho. Então, aqui está apresentada essa linha pontilhada aqui vermelha, representa a rugosidade da membrana nova, em torno de 14,6 nanômetros. Com a operação normal, essa rugosidade ela passa lá para 53,7, né? Inicialmente, eu esperava que essa rugosidade ela fosse reduzir, como ocorre quando você está fazendo recobrimento de membranas, mas para esse caso aqui faz sentido essa rugosidade ser aumentada, porque o lixiviado ele é bastante complexo, né? Então tem uma variedade de compostos ali, não é uma solução homogênea. Então, de fato, ele vai tornar a superfície mais heterogênea. Com o escoamento bifásico, eu também esperava que essa rugosidade fosse estar inferior da operação normal, mas ela se apresentou maior. Isso pode ter ocorrido porque houve uma remoção parcial, né, do material mais grosseiro na superfície pelo escoamento bifásico, intensificado pelo flush com água, né, que reduziu essa rugosidade, ainda assim acima da operação normal. Com o flush bifásico, essa rugosidade ela reduziu mais ainda, ou seja, com a rádio do material particulado observado nas imagens de MEV, pode explicar o que ocorreu aqui. Porém, esperava-se também que o flush com detergente se aproximasse ainda mais das características da membrana nova, o que também não ocorreu. Ela ficou superior também à da operação normal. Já o teste com flush com detergente A apresentou uma rugosidade bem similar ao da membrana nova, mais uma vez reforçando que também poderia ser um indicativo de que essa membrana teria os melhores resultados. Mas isso pode significar também que em tempos maiores de operação, o flush com detergente A ele pode levar a resultados melhores, né? Lembrando que a gente fez aí numa janela, o estudo foi realizado numa janela de 3 horas. A análise de distribuição também de partículas ela foi realizada na membrana nova, na membrana após a operação normal, através de jateamento de água na superfície. Foi possível visualmente observar que houve remoção desse material, de parte desse material, e por essa análise foi encontrado quatro grupos aí de partículas, né? Aliás, 3 grupos de partículas, 3 picos. Um menor, entre 1 a 2 nanômetros, o intermediário, de 120 a 1.000 nanômetros, e o maior de 4.000 a 10.000 nanômetros. Esses 2 picos aqui, eles entram na faixa de classificação de partícula de material coloidal, enquanto esse pico de 4.000 a 10.000,
ele pode ser classificado como material suspenso. Então, isso está de acordo com a hipótese de que, primeiro, o material mais grosseiro, o material suspensão, ele é removido lá pelo escoamento bifásico, né? E quando se é realizado o flush com água ou detergente, ocorre outros fenômenos. Ocorre a dessorção desse material que está mais firmemente ali depositado. A solubilização desse material está mais firmemente depositado na superfície da membrana. Por fim, né, em relação à caracterização e resultados de potencial zeta, essa curva azul ela representa a curva de potencial zeta da membrana nova, né? A curva foi realizada para uma ampla faixa de pH. Já para as membranas que passaram pelos procedimentos experimentais, a análise foi feita num pH fixo, né, para evitar que essa variação de pH causasse modificações na superfície da membrana. Esse pH foi um pH próximo ao pH médio encontrado no lixiviado, que foi processado. Então, esperava-se que, com a deposição, com a quantidade de incrustações, a membrana tivesse valores de potencial zeta mais negativos, né? Então, isso foi observado aqui para a operação normal. E também esperava-se, conforme os resultados de permeação, ou com esse potencial zeta ele fosse se aproximando do potencial zeta da membrana nova. Então, isso foi observado para o fluxo bifásico e para o fluxo com detergente e água, que se aproximaram ainda mais do potencial da membrana limpa. Porém, esse comportamento ele não foi observado para os dois casos em que foi realizado o fluxo com ar. Pode ser, eu acredito que, assim, esses resultados eles são qualitativos, né? Eles refletem o comportamento eletrocinético em função da necessidade de carga superficial naquela amostra que foi utilizada. Ela é uma fração muito pequena da membrana. Então, esses resultados aqui, eles podem não ser representativos. Esses dois foram utilizados no fluxo bifásico. Até porque as outras análises de caracterização apresentaram resultados bem superiores. Apresentaram uma membrana bem mais limpa, né? Então, a tendência era que, de fato, o potencial zeta se aproximasse das características dessa membrana. Por fim, foi feita a análise de custo simplificada da membrana. Então, foi levantado aqui os dados de operação do sistema, número de vasos, membranas, área total e área transversal, que foi utilizada para calcular qual seria a vazão de ar aplicado. A vazão de lixiviado e a de vazão de fluxo, ela foi calculada também utilizando o mesmo Reynolds do sistema de bancada, pressão fixa de 6 bar, 24 horas de operação, e foi considerada uma pressão de ar durante o fluxo de meio bar. O consumo de detergente ele foi calculado baseado na concentração de detergente utilizado no procedimento de flush, né? Então, cada procedimento consumiu 20, aqui é a massa, 24 kg por dia de detergente. O dimensionamento da bomba e dos compressores ele foi calculado por essa formulazinha aqui, que leva em consideração a vazão, a perda de carga, a pressão e a eficiência do equipamento. Então, foi feito dimensionamento para a bomba, considerando uma eficiência de 0,75, e foi encontrado aí 3,3 kW de potência. O compressor ele foi dimensionado em duas condições, uma para o caso em que ele é utilizado durante a permeação, uma maior pressão, e o outro durante o procedimento de fluxo, uma menor pressão. Também foi considerada uma eficiência de 0,75. Então, durante a permeação, resultou em torno de 6,4 kW e 0,5 kW durante o fluxo. O consumo da bomba, então, foi calculado, né, a partir da potência do tempo de operação, 24 horas, 14 de conversão. Então, para todos os casos, é um consumo de 79,76 kWh dia. Consumo de ar, o consumo de energia elétrica por conta do compressor foi calculado para os casos, foi feita a injeção contínua e o flush com água e ar. É possível observar que existe o consumo para geração de ar comprimido durante a operação é bem considerável, é quase o dobro do consumo com energia elétrica para bombeamento.
De seguida foi calculado o volume diário, né, para 24 horas. Então, através daquelas formulazinhas lá de fluxo que foram calculadas, né, foi traçada uma curva para 24 horas de operação e a área referente a essa curva, ou seja, a integral dessa curva, é equivalente ao volume produzido. Então, foi feita a integral de 0 a 24 horas e calculado o volume produzido para cada condição. Então, para esse sistema industrial, também é visível, né, a influência do escoamento, dos procedimentos de flush, né, no volume produzido. Em seguida, foram calculados os custos com energia e com produto químico, né, considerando uma tarifa de 75 centavos para energia elétrica e R$ 107,00 para o quilo do detergente alcalino. Então, os custos foram calculados por essas duas formulazinhas aqui. Consumo vezes a tarifa, normalizado pelo volume produzido. Aqui, a mesma coisa. Então, com isso, né, foi possível observar que a injeção de ar contínuo ela tem um impacto significativo nos custos com energia elétrica. A utilização do detergente alcalino ele também eleva o custo de forma significativa. O custo só com detergente, só com produto químico, equivale a 80% do custo de produção. E os procedimentos de flush com água, com e sem injeção de ar, além de resultarem em ganhos significativos no volume produzido, eles também reduzem em cerca de 60% o custo para a geração de energia. Por fim, as conclusões que foram tiradas aqui desse trabalho, né? Eu classifiquei as conclusões aqui de acordo com os objetivos, para ficar mais fácil a visualização. Então, o primeiro objetivo foi avaliar a influência do escoamento bifásico durante a permeação. As conclusões tiradas foram que a injeção de ar contínuo, ela, de fato, leva a um aumento do volume produzido, né? Foi alcançado o percentual de aumento volumétrico de 12,4, 15,6 e 14,8 para velocidade 0,25, 0,5 e 0,75. Os testes realizados com a maior velocidade de ar, 0,75, apontaram um ganho inicial naquela primeira hora de operação lá de 25%. Porém, esse maior fluxo ele acaba por intensificar os efeitos das subestações, então levando a resultados equivalentes a 0,5. Então, apesar do aumento do fluxo instantâneo em todas as condições, o decaimento do fluxo de permeado ele também se mostrou mais intenso quando se utiliza o escoamento bifásico durante a operação. Então, não se espera uma redução da frequência de limpeza química com a utilização do escoamento bifásico. Em relação ao flush, né, mais uma vez, todos os testes realizados com flush e flush bifásico resultaram em aumento do volume produzido, né, mesmo não sendo tão significativo para o caso em que é utilizado o lixiviado. A realização de flush com água levou à recuperação parcial do fluxo de permeado após cada procedimento, resultando em um aumento final de 25%, ou seja, é um processo bastante eficiente. Quando se utiliza o escoamento bifásico, esse aumento vai para 29%, então, enfatizando que o escoamento bifásico ele também ele age incrementando ainda mais essa melhora na performance. A utilização de solução de detergente, ela leva a um aumento do fluxo após cada procedimento superior a 90% e um aumento final na produção de 30% após as 3 horas de teste. E a extrapolação dos dados para 24 horas de operação evidencia a melhora do desempenho devido à realização do procedimento de flush, resultando em um fluxo final cerca de 3 vezes superior ao obtido com a operação normal. Em relação à caracterização, né, a superfície das membranas que passaram pelos procedimentos de flush com água e com detergente indicou que era na rugosidade superficial em relação quando se utilizava o escoamento bifásico. Então, com o escoamento bifásico houve uma queda na rugosidade, muito por conta da remoção das partículas depositadas, o que foi reforçado pelos resultados obtidos pela análise de MEV. As membranas que foram expostas ao flush bifásico com detergente, elas claramente apresentaram uma superfície menos incrustada, evidenciada pelas análises de MEV e de força atômica, além, né, da membrana que passou por escoamento bifásico, tendo a rugosidade e as características superficiais bem próximas à da membrana nova, apesar de ter apresentado uma produção de permeado
similar ao flush bifásico com água. Mais uma vez, isso também leva a crer que em tempos superiores de operação, né, há uma tendência de que essa membrana atinge resultados melhores. O grau de incrustação, ele tende, de fato, a tornar o potencial zeta das membranas mais negativo, e conforme elas ficam mais limpas, esse potencial tende a se aproximar da membrana nova. Apesar disso, né, as membranas passadas por flush bifásico apresentaram um potencial zeta mais negativo, como eu já mencionei. Em relação à análise de custo, a injeção contínua de ar comprimido, ela leva a um aumento de até 2,5 vezes nos custos operacionais, né, nos custos com energia elétrica. O alto consumo de detergente ele também leva ao aumento do custo, aí, sendo esse equivalente a 80% do custo operacional. Sendo assim, o flush bifásico com água foi aquele que apresentou o menor custo por metro cúbico produzido, bem próximo também ao flush só com água, sem aumento bifásico, estando 60% inferior ao custo da operação normal. Além disso, né, além do aumento da produtividade da planta, os procedimentos de flush eles têm forte potencial para reduzir a frequência de limpeza química de forma significativa, assim como a troca de membranas, o que vai levar, com certeza, a uma queda considerável nos custos operacionais. Um detalhe importante também é que as condições de fluxo utilizadas nesse trabalho são condições de fluxo extremas, né? Para que de fato seja intensificado os efeitos das incrustações e que pudessem ser visuais os resultados, né? Então, num sistema operando em condições de fluxo mais próximas de sistemas industriais, espera-se também que a frequência de flush ela seja reduzida, né? Então, pode também tornar viável a utilização do detergente. Para encerrar aqui, já passei em 3 minutos do tempo, só passar aqui rápido algumas sugestões para trabalhos futuros, né? Seria a realização de testes variando essa frequência de flush, utilizando também diferentes promotores de turbulência, diferentes espaçadores na superfície da membrana, realizar testes de longa duração, né, de preferência aí acima de 24 horas, realizar acho que alguém abriu o microfone aí, vou seguir. Realizar testes com fluxos menores, compatíveis com as plantas industriais, realizar testes com alimentação contínua, que é importante, porque assim vai ser visualizado o efeito também na pressão axial, que não foi visualizado nesses testes realizados em bancada. Realizar estudos com modos industriais em si, avaliar a influência da orientação do módulo e avaliar a utilização de dispositivos mecânicos para geração de ar. É isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês e desculpa aí esses 5 minutinhos a mais.